Olá, amante do terror. Eu posso estar me arriscando um pouco fazendo esse vídeo? Talvez, mas eu tava querendo fazer ele há um tempo pra que, sabe, parem de me pedir pra trazer essa creepypasta aqui pro canal. Jeff the Killer. Esse é um nome que eu tenho certeza que você e todas as outras pessoas dessa internet já ouviram falar pelo menos uma vez. Nem tô considerando saber do que se trata, e sim só ouvir falar. É realmente uma creepypasta bem popular que se consolidou lá por volta de 2008, sem uma data de criação específica e sem um autor específico, que inclusive é um dos pontos pelo quais eu não gosto dessa creepypasta, mas vamos lá. Primeiramente, eu vou contar bem por cima a história dela, ou pelo menos uma das milhares de versões que existem. Se trata da história de um garoto chamado Jeff, que viajou para uma cidade nova junto da sua família. Ele acabou se envolvendo em uma briga, e Leo acabou sendo condenado e preso no seu lugar. E como Jeff já tinha um histórico de ter problemas mentais, a prisão do seu irmão foi um agravante bem severo. Jeff foi convidado para uma festa um tempo depois, e aqueles mesmos garotos com que ele tinha rajado briga apareceram lá para um acerto de contas. Ele matou alguns deles com as mãos nuas, porém, um deles jogou cloro em seu rosto e ateou fogo. Jeff foi parar em um hospital e ficou em coma. Quando ele acordou, as suas feridas já tinham cicatrizado. Ele ficou com o rosto completamente branco por conta das reações químicas do cloro puro e do fogo. Fora que ele já não tinha mais as pálpebras, ficando com os olhos esbugalhados para sempre. Depois que ele foi para casa, pegou uma faca de cozinha qualquer e cortou a própria boca em um sorriso. Por quê? Não me pergunte. E depois de cortar a boca, ele matou toda a família. Por quê também? De novo, não me pergunte. Porque eu também não faço ideia. A única explicação que existe é que ele é louco. E como louco, ele tem que matar a família, senão não é louco o suficiente. E aí ele resolveu se tornar um assassino em série porque, sei lá, ele ficou revoltado e decidiu matar pessoas porque sim. E porque a polícia não conseguiu prender ou matar ele até hoje? Eu também não sei. E agora, por que eu considero essa lenda superestimada? Eu acho que a creepypasta do Jeff the Killer se tornou mais popular do que deveria ser, e eu tenho alguns motivos do porquê ela ficou tão famosa perante o público. Os fatores podem ser vários: participação ativa da comunidade, elementos de horror e choque, e o principal entre eles, ser uma creepypasta antiga, pois Jeff the Killer apareceu na época em que as creepypastas estavam surgindo, ou seja, na Era de Ouro, junto do Slenderman, Eyeless Jack, Sonic.exe, Tails Doll, Zalgo, dentre outras. E o que isso significa? Que a maioria das pessoas que praticamente veneram o Jeff the Killer hoje em dia só estão entorpecidas pelo doce aroma e sabor da pura nostalgia, o que é perfeitamente comum, considerando que é considerado uma das clássicas, surgida lá nos primórdios da internet com uma imagem. Mas vamos deixar a nostalgia de lado e analisar friamente qual é a dessa creepypasta. O motivo de eu considerá-la, no máximo, mediana. Vamos do início. Quem é Jeff? Um garoto que se mudou com a sua família para uma cidade nova e que tem problemas mentais. Certo, que tipo de problema mental? Sociopatia? Psicopatia? Psicose? Esquizofrenia? Ou só uma explosão de raiva repentina? Sinceramente, isso depende de qual versão você está lendo, porque a origem inexata dessa creepypasta fez com que inúmeras versões se alastrassem por aí, contaminando a internet inteira. E hoje em dia ninguém mais sabe qual é a verdadeira e quais são as falsas, ou qual está mais perto de ser a verdadeira do que outra. Mas ok, ele tinha um problema mental e já entrou na cidade arrumando encrenca com outros garotos junto do seu irmão Leo, matando todos no processo, ficando desfigurado, e por isso o seu problema mental se agravou ao extremo. E o que ele decidiu fazer logo em seguida? Simplesmente matar a sua família. Por quê? Não existe o porquê, ele só quis e fez. E aí depois virou um serial killer também sem motivo aparente. Mas a parte de ele ter matado a família ou ter virado um serial killer completamente do nada não é o principal motivo, e sim o porquê da polícia nunca ter conseguido pegá-lo, mesmo sendo literalmente um adolescente revoltado com uma faca de cozinha que adentra a casa de pessoas aleatórias para matá-las a sangue frio. E vamos lá, nem precisa ser a polícia. Eventualmente os rumores de que um tal invasor assassino estaria invadindo casas por aí iria se alastrar, e com isso não iria demorar muito para um simples cidadão com uma arma matar o Jeff the Killer com alguns tiros no peito. Tudo bem que alguns podem dizer que ele não sente dor,
mas imunidade à dor não é imunidade à morte. Outras pessoas podem dizer que o Jeff é imortal, mas aí teria uma grande manipulação de origem, e aí já entra uma outra história. Até então, Jeff era um garoto normal que ficou revoltado depois de ter a sua aparência desfigurada e resolveu virar um serial killer porque sim. As motivações são ruins, o personagem é ruim, a escrita é pobre e a origem é uma bagunça literária. A única coisa boa envolvendo o Jeff é a sua frase de efeito: Go to sleep. Aí nós chegamos em um outro ponto. Saindo um pouco da creepypasta em si, vamos agora para sua fandom, que sinceramente me dá mais medo do que a creepypasta em si. Para quem não sabe o que é uma fandom é a comunidade de fãs de uma determinada obra ou personagem, ou seja, um grupo massivo de pessoas que gostam e comentam sobre aquilo que gostam, geralmente ficando em uma bolha fechada onde somente eles se interagem entre si, comentando sobre cada coisa. Esse canal ViraQuest VQ também tem um fandom. Todo canal relativamente crescido tem. Essa palavra tende a causar arrepios em muitos, porque quando algo tende a fazer sucesso do nada, ou até mesmo já faz sucesso tem algum tempo, consequentemente tende a atrair fãs um pouco fanáticos, ou seja, que defendem aquilo com unhas e dentes a ponto de até mesmo ameaçar outros de morte. Mas não vamos tão fundo assim, porque eu acho que uma boa parte da fandom da creepypasta do Jeff the Killer é um tanto estranha. Vamos começar com algo leve. Eu tenho certeza que, se você já pesquisou sobre, já encontrou alguma vez Jeff the Killer versus Slenderman. Eu sei que essa ideia parece ser absurda, mas eu acho que tem um fundamento por trás dela. Não narrativamente falando, mas sim porque, pensa comigo, as duas são creepypastas clássicas, então por que não colocar as duas para lutar entre si? Fazem isso até hoje, com Zalgo versus Rei Escarlate. Só que narrativamente, isso não faz sentido algum. Slenderman é uma criatura sobrenatural com uma vasta gama de poderes além da compreensão humana. Consegue controlar mentes, mudar o clima, se teleportar, invocar tentáculos que cortam como facas e perfuram como lanças, manipula a tecnologia, a escuridão, o som, tem virocinese, telecinese, pirocinese, biocinese e vários outros. E quanto a Jeff, é um adolescente humano com uma faca de cozinha, possivelmente inibição de dor e uma mente psicopática. Quem será que vence, não é? Mas existe um outro lado dessa fandom que tende a ser um pouquinho mais bizarro. Você já ouviu falar em fanfic? Fanfic ou fanfiction é uma história fictícia de algo quase sempre fictício criada por um fã. Uma fanfic não necessariamente é uma história de romance ou sexo, mas sim tipo um universo paralelo que aquela pessoa gostaria que fosse real, e então a criou para tirar a ideia do papel, geralmente postando em algum site tipo Wattpad. Porém, contudo, todavia, fanfics envolvendo o Jeff the Killer quase nunca são saudáveis. São poucas as que trazem uma história até melhor que a original, o que, diga-se de passagem, não é tão difícil. Lembra do que eu disse que essa creepypasta geralmente atrai adolescentes? Então, garotas adolescentes tendem a criar fanfics onde elas são as personagens principais e tem uma linda história de romance com o Jeff, o assassino, estripador e psicopata maluco. Porém, nessas fanfics, o Jeff é apenas um garoto incompreendido pela sociedade e essas garotas adolescentes o consertam e juntos vivem o lindo romance. Já outras, um pouco mais bizarras, são adolescentes que são ou pagam de masoquistas e querem se envolver com alguém da estirpe de Jeff the Killer para serem tratadas igual lixo, espancadas e machucadas, pois acham excitante ou sei lá, só sei que é tudo muito bizarro. Todas as opções são bizarras de todos os ângulos. Agora, vamos para as variantes do Jeff the Killer, ou melhor, uma delas que eu conheço, mas eu sei que existem inúmeras por aí. Já ouviu falar de Jane the Killer? Eu sei que pelo nome parece uma cópia feminina descarada do Jeff. E é mesmo, mas acredite, tem uma backstory por trás que é até melhor que a original. Jane foi uma das vítimas do Jeff. Ela teve a sua família toda morta e foi queimada viva por ele, recebendo como presente uma máscara branca e um TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que fez com que ela enxergasse tudo preto e branco. Ela dedica sua vida a matar somente o Jeff the Killer, e aparentemente não a pessoas inocentes. Eu, pelo menos, nunca li em nenhum lugar que ela tende a matar qualquer um que venha na sua frente.
A história dela é até que bacana, porém existe um problema bem peculiar: fandom. Se você pesquisar por imagens dela, poucas são as que não sexualizam ou a fazem com um visual adorável. Se você parar pra pensar, é uma mulher que teve seu rosto e corpo desfigurado. E por mais que uma das habilidades dela seja sedução, ainda assim, ela é quase um monstro. Mas aí, quando você vai tentar achar imagens sinistras dela, simplesmente entra no mar de fanarts sexuais, ou pior ainda, de fanfics românticas dela com o Jeff the Killer, indo de contra toda a backstory dessa personagem. Desculpe se você gosta da creepypasta do Jeff the Killer, mas pra mim, me causa vergonha alheia.